Bom, então, meu nome é Priscila Matsunaga, eu sou professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou usar aqui uns minutinhos só para falar um pouco do curso, da organização dele e tentar assim, a gente pensar junto aqui como que a gente pode se organizar nesses 5 encontros, né? Desde o início, a ideia desse curso se deu de um modo coletivo, o que me deixa muito feliz. Então, aqui a gente tem, na organização desse curso de extensão, né, o Laboratório Drama em Cena, que é um projeto de extensão que eu coordeno na UFRJ, o Instituto Augusto Boal, com a participação da Cecília Boal aqui com a gente, e já fico aqui o meu agradecimento à Thaís Paiva, que fez toda a arte, né, e eu esqueço de mandar coisa, ela corrige, enfim, então tem um trabalho aí sempre de divino que a Thaís sempre responde pelo Instituto. O Teatro Situado, com a Mariana Souto-Maior aqui também, que é uma parceria, revista, né, Teatro Situado, e o coletivo Terra em Cena, a Simone, Rosa, a Adriana Gomes e a Camila, elas estão aqui nos auxiliando, são as responsáveis pela gravação, pela abertura da sala, depois pela disponibilização da gravação e da edição. A ideia é que a gente consiga produzir um material que possa ser divulgado em canais e também na TV da Universidade de Brasília, porque o Terra em Cena é um grupo teatral, um coletivo teatral, coordenado pelo Rafael Vilas Boas, professor da UNB. Então, boas-vindas a todos e todas, é um prazer imenso mesmo tê-los aqui. Aí, em relação aos encontros, acho que vocês viram ali na programação que pelo menos 4 encontros serão aos sábados, a gente vai ter um encontro numa sexta-feira, mas eu não vou ocupar o tempo falando de um a um, assim. A ideia do curso é introduzir, discutir questões em torno da Feira Paulista de Opinião. Para hoje, a gente tem 2 falas, que eu já vou apresentar, o Sérgio Carvalho e a Patrícia Freitas dos Santos. O que eu gostaria que a gente combinasse é de todo mundo, acho que já está todo mundo meio ambientado, né, com Meet, com as coisas online, então manter os microfones fechados. A ideia, de fato, é de ser um momento informal e de conversa, um momento de aprendizado coletivo, para todo mundo ter um tempinho para fazer questões. A gente pensou inicialmente no chat, o chat ser usado para se inscrever para fazer a questão. Então, a gente vai abrir o microfone, né? Pode abrir o microfone para fazer a questão, mas eu só peço que façam as inscrições e que a gente faça isso depois das 2 falas, tá? Acho que essa é uma organização que a gente vai buscar hoje e, se der certo, a gente reproduz nos próximos encontros. Então, acho que é isso. Esqueci alguma coisa? Cecília, Mari, Simone, gostaria... Não? Bom, a gente vai se conhecendo também, né? Fale, Cecília. Eu acho que o Sérgio e Patrícia vão explicar o que foi o movimento da feira, né? Você colocou também o programa onde a gente explica o porquê da feira na pandemia, tudo isso que originou esse curso e também que gerou esse interesse em Brasília, né? Que levaram 25 programas da feira para lá. Sim. Hoje o Rafael não podia vir, mas na próxima vez ele pode explicar porque que eles quiseram reproduzir 25 programas desses que a gente produziu agora, né? Está no canal do YouTube do Instituto Augusto Boal. Tá. Bom, então, apresentando aqui, breve, né, rapidinho. Sérgio de Carvalho é dramaturgo, encenador, pesquisador de teatro e diretor da Companhia do Latão e professor do Departamento de Artes Cênicas da USP desde 2005. Em 2008,
Foi premiado como senador pela União dos Escritores e Artistas de Cuba, pela montagem do Círculo de Giz Caucasiano, do Bertolt Brecht, e editor das revistas Vintém e Traulito. Entre os livros que o Sérgio escreveu, se destaca a Introdução ao Teatro Dialético, Companhia do Latão 7 Peças, Ópera dos Vivos, e mais recente, O Pão e a Pedra e outras peças pela editora Temporal. A Patrícia Freitas dos Santos é doutoranda no Departamento de Letras Modernas da USP e idealizadora do Grupo de Pesquisa em Teatro Político, GTPOL. Foi integrante do Laboratório de Investigação em Teatro e Sociedade da USP, coordenado pelo Sérgio de Carvalho, pelo professor Sérgio de Carvalho, e atuou como crítica teatral no site Teatro Jornal. Em 2005, defendeu a dissertação de mestrado, Pedagogia da Atuação, um estudo sobre o trabalho teatral de Augusto Boal no exílio latino-americano. Sérgio, Patrícia, eu agradeço do coração pela presença de vocês dois. De fato, rapidinho aqui, quando a gente fez uma última conversa de organização, eu falei para Simone, para Adriana e para Camila e para o Rafael que eu fiquei emocionada com a disponibilidade do Terra em Cena, porque os tempos estão difíceis e a abertura para o trabalho coletivo tem me emocionado muito. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Hoje, todo mundo aceitou prontamente o convite para participar do curso. E é isso, paro por aqui. Obrigada. A gente vai começar com o Sérgio. Bom, boa tarde. Eu não estou enxergando as pessoas, então imagino que tem alguns amigos aí. Se sintam cumprimentadas e cumprimentados todos aí. Para mim é um prazer estar aqui também, junto com a Priscila, com a Patrícia, com a Cecília, com a Mariana. Eu tive o prazer de ser orientador do trabalho da Mariana e da Patrícia no mestrado. Então, e a gente participou coletivamente da edição deste livro, que foi a primeira edição do Feira Paulista de Opinião. A minha ideia foi apresentar um pouco, aqui atendendo o convite da Priscila, o livro, a ideia do livro, de onde surgiu, e comentar algumas linhas de força do trabalho do Feira, dessa feira, que a gente tentou documentar no livro. Para que todo mundo se situe num campo comum, entenda do que a gente está falando, eu queria começar minha fala lendo uma breve introdução feita para essa edição por mim e pela Érica Rocha, que apresenta muito sinteticamente o que foi o espetáculo Feira Paulista de Opinião. Tudo bem? Está dando para me ouvir? Eu sofro ainda com a intermediação eletrônica, mas vamos lá. Bom, dentre os espetáculos teatrais mais importantes da década de 1960, a primeira Feira Paulista de Opinião é dos menos lembrados. Não chegou a se tornar um daqueles discutíveis marcos da nossa historiografia, não foi saudado na época como um exemplo de avanço histórico, e algumas das peças que integraram a encenação permanecem inéditas até esta edição. É um espetáculo antes lembrado pela mobilização que se criou em torno de sua censura, do que por sua força estético-política. Com raras exceções, não foi compreendido em sua capacidade notável de articular passado e futuro das experiências dramatúrgicas do período, nem por indicar conexões não especializadas entre artistas de áreas diversas. Foi talvez o último grande ato de um movimento de pesquisa da representação da sociedade brasileira que seria atomizado a partir do final daquele ano de 68, com o ato institucional número 5. A ideia de reunir dramaturgos de diversas extrações para representar o momento sociopolítico do país
naquele ano de 67 para 68, foi de Lauro César Muniz, durante um jantar promovido por Osmar Rodrigues Cruz no SESI. Foi ele quem propôs a Augusto Boal, Plínio Marcos e Jorge Andrade, que lá estavam, a escrita e encenação coletiva de peças capazes de registrar o momento do capitalismo no país. A direção cênica do espetáculo foi assumida por Augusto Boal, que no dia seguinte já expandia a ideia e lançava a artistas de outras linguagens essa proposta, como se vê no programa do espetáculo, onde está escrito: se você deseja participar da primeira Feira Paulista de Opinião, existem várias maneiras. 1. Enviando um quadro. 2. Enviando uma escultura. 3. Enviando uma caricatura. 4. Enviando uma fotografia. 5. Enviando um cartaz. 6. Enviando um poema. 7. Enviando uma frase ou parágrafo. 8. Enviando um ensaio. 9. Enviando uma peça. 10. Enviando uma canção. Ou, mais simplesmente, assistindo à primeira Feira Paulista de Opinião. A pergunta formulada por Boal aos participantes, o que pensa você do Brasil de hoje, teria que ter respostas práticas, na forma de obras de arte. A palavra feira no título foi escolhida, então, com alusão a esse caráter de inventário geral da arte politizada do momento. As peças enviadas pelos dramaturgos que se dispuseram a colaborar apresentavam temas e formas frequentes na dramaturgia de antes do golpe. Por exemplo, a distância dramática entre o país rural e urbano. Ou a sátira farsesca, a burguesia industrial. Mas também elas refletiam sobre a crise na própria esquerda, desencadeada a partir de 64, procurando também uma autocrítica de geração sobre as estratégias de combate. Eu vou comentar isso depois. Os atores que integraram a montagem compunham uma equipe de comediantes de primeira linha, entre eles Renato Consorte, Aracy Balabanian, Miriam Muniz, Cecília Tumin, que depois assinaria Cecília Boal, que está aqui conosco, Rolando Boldrin, Luiz Carlos Arutin, Luiz Serra, Zanoni Ferriti, Edson Soler, Antônio Fagundes e Ana Mauri. 2 meses depois da estreia, saíram Antônio Fagundes, Aracy Balabanian e Miriam Muniz, e Boal convidou a Marta Overbeck, Paco Sanches e Humberto Magnani para integrar o elenco. Após a primeira temporada, por razões pouco explicadas, a peça A Receita, de Jorge Andrade, foi retirada do conjunto. A encenação de Feira Paulista de Opinião procurou fazer com que o espetáculo vazasse para além da sala de apresentações. No saguão do teatro, obras de diversos artistas plásticos, entre os quais Jô Soares, que pintou, entre outros, um quadro com um militar sentado no vaso sanitário. Esse aqui. O próprio Jô cedeu para a edição. Marcelo Nietzsche, que fez uma instalação com saquinhos contendo líquido comestível vermelho, imitando sangue. Nelson Lerner, que fez uma escultura chamada O Milagre, um túnel de 5 metros verde e amarelo, que era percorrido por uma cadeira de rodas, também verde e amarela, que no final parava diante da imagem de Nossa Senhora. Cláudio Tosi, Mário Gruber e muitos outros. Poemas e textos breves foram enviados por diversos escritores. O cenógrafo e figurinista Marcos Weinstock, que trabalhou com Boal em La Mosqueta, 67, usou cartazes de parede para a cenografia, com gravuras coladas no fundo e nas laterais da cena. A direção musical de Carlos Castilho procurou justapor as canções enviadas por diversos compositores. Na abertura, uma suíte composta por Edu Lobo anunciava os temas melódicos das canções que depois serviriam de intermédio durante as trocas das peças. Enquanto Seu Lobo Não Vem, de Caetano Veloso, Me, E, U, Brasil Brasileiro, de Ari Toledo, Espiral, de Sérgio Ricardo, Miserere Nobis, de Gilberto Gil. As canções que precediam cada peça contribuíam para fortalecer o caráter de mosaico
por sua amplitude de temas e estilos. No mesmo espetáculo, que se vale da colaboração dos principais artistas ligados ao tropicalismo, ou à Tropicália, que cederam canções da qualidade de Enquanto Seu Lobo Não Vem, de Caetano Veloso, e Miserere Nobis, de Gilberto Gil, encontramos elementos de crítica direta ao programa estético do movimento. No artigo intitulado Que Pensa Você da Arte de Esquerda, Boal reavalia as principais linhas da arte politizada, o que inclui o próprio passado do Arena. Ali, o movimento tropicalista é descrito como, abre aspas, inarticulado, justamente porque ataca as aparências e não a essência da sociedade. Fecha aspas. Eu estou comentando aqui o fato de ter uma crítica ao tropicalismo e, ao mesmo tempo, a colaboração dos principais artistas do tropicalismo no espetáculo, que eu vou voltar ao tema depois. Guarnieri, na peça Animalia, é ainda mais agudo ao optar pela sátira explícita, associando a personagem alienada do hippie às canções dos tropicalistas. A estreia de Feira Paulista, em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar, ocorreu com um ato de desobediência civil, diante dos 84 cortes impostos ao texto pela censura, que há pouco tempo tinha se tornado nacional, sendo expedida de Brasília pela Polícia Federal. A estreia, no dia 7 de junho de 68, mobilizou toda a comunidade artística de São Paulo, e a temporada só foi possível com intervenção judicial, após muitas dificuldades nos primeiros dias. A segunda temporada ocorreu no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, em agosto do mesmo ano. Feira Paulista de Opinião foi, assim, algo mais do que um espetáculo bem acabado, inovador ou esteticamente harmônico, critérios que costumam balizar os juízos da crítica teatral. Ele foi uma tentativa de trabalho autocrítico que se imaginou como um modelo aberto a ser reinventado por outros. Uma célula de mobilização dramatúrgica. O Boal realizou outras feiras depois no exílio. E a Cecília está fazendo hoje. Feira Paulista de Opinião deve ser assim compreendido e avaliado por seu sentido processual, por seu inacabamento que pedia futuro, algo que foi interrompido pela dinâmica histórica. Aqui é o texto de apresentação, a base dele, do primeiro texto desse livro aqui. Se eu tiver uns minutinhos a mais, Priscila, você pode me dizer. Eu queria só comentar alguns dos temas que estão aqui esboçados nessa apresentação. Bom, o Feira Paulista, para mim, do modo como a gente leu ao fazer esse livro, foi um livro feito coletivamente, porque esses textos, essas 6 peças, já tinham sido, algumas delas, editadas separadamente, mas nunca reunidas. Algumas estavam inéditas ainda, e elas nunca tinham sido postas num diálogo que é de ordem cênica, ou seja, que se compreendesse um pouco esse movimento que a gente começa a descrever nessa introdução. Eu sinto que o Feira tem que ser compreendido como um movimento, porque ele sempre se dá em diálogo com outras coisas. Eu vou comentar 3 aspectos desse diálogo. O primeiro, eu acho, que está nesse prefácio que eu citei, que a Patrícia vai comentar mais, nesse texto polêmico do Boal sobre os tropicalistas, que não é só sobre os tropicalistas, é sobre a arte de esquerda. É um diálogo em relação à atitude estética e a pergunta sobre a função da arte de esquerda. Eu acho que esse é o primeiro campo de interesse desse projeto. Por quê? Porque é um momento de reavaliação da função social da arte de esquerda e da sua atitude diante da sociedade. Eu sinto que o Feira tem um motor oculto que aparece nesse debate teórico, que é a força que foi a encenação do Rei da Vela no ano anterior. O Rei da Vela é uma espécie de virada do Teatro Oficina e do próprio teatro em São Paulo.
Ele conectava com o movimento modernista, num certo modo de representação que os modernistas de São Paulo tiveram, em particular Oswald de Andrade. Tentava conectar a questão sociopolítica com questões de ordem da cultura ou da contracultura, que estava já como uma tendência internacional emergente. Ou seja, ela tentava ler também os problemas brasileiros à luz da repressão sexual no espetáculo, que é um debate que ronda o próprio Oswald ali, inclusive é um dos limites do texto do Oswald, de modo como ele encara isso. É o momento em que o Zé Celso começa a dizer nas entrevistas, numa entrevista famosa à revista A Parte, que a única chance é chocar esse público pequeno burguês, que é o público da esquerda que frequenta os teatros. Então, assim, ele faz uma crítica um pouco ao movimento anterior que tentava dialogar com várias forças sociais, acusando uma espécie de ingenuidade disso. Por outro lado, o Rei da Vela tinha grande força estética. E ele dialogava com uma outra obra do período, que era o Terra em Transe, do Glauber, que pode ser comparada, porque trabalha mais no nível da alegoria e não no nível de um realismo crítico, que era, vamos dizer assim, uma das linhas fortes do Arena. O Terra em Transe, para complicar o jogo, isso é uma hipótese a ser desenvolvida, que eu, enfim, já conversei com ela um pouco com o Roberto Schwartz, assim, mas o Terra em Transe parece dialogar muito de perto, pelo menos na cena mais emblemática do Terra em Transe, que é a cena do comício, com a peça Revolução na América do Sul, do Boal, que também fazia crítica do populismo em 1960. Naquela cena Professor, famosa... desculpa, com qual peça do Boal cortou? Na hora que você falou, cortou. O Revolução na América do Sul, do Boal. Ah, tá, obrigado. Por quê? A cena-chave, talvez, do Terra em Transe é uma cena que opõe também duas figuras. Quer dizer, no meio de um comício, você vê uma liderança política que é sindicalista, é do proletariado, e o poeta, narrador, enfim, o poeta, o Paulo Martins, vira e fala assim: isso é o povo? É um analfabeto, um despolitizado? E, imediatamente, em seguida, aparece o Flávio Migliaccio, que é o ator que fez o Zé da Silva no Revolução da América do Sul, do Boal, dizendo que o povo é ele, que tem 7 filhos, e não tem onde morar. E o Migliaccio é acusado de extremista, extremista! E é enforcado na cena e bota uma arma na boca dele. Aliás, tudo muito atual no imaginário nacional, enfim, desse país. Bom, ali você tem uma espécie também de modo de tratar formalmente desse quadro que vem de antes do golpe e numa nova chave da crítica ao populismo, agora estendida ao conjunto da esquerda. Então eu sinto que o Feira Paulista vem um pouco dialogando com essas forças, assim, tentando marcar diferenças e tentar refletir um pouco sobre essas tendências da arte de esquerda. Enfim, eu precisaria de mais tempo, mas depois eu posso voltar ao tema. Uma segunda frente que eu acho tem a ver com o trabalho dramatúrgico no nível formal. Assim, que forma, então, a gente usa para representar? O teatro, a dramaturgia de antes do golpe, em torno do seminário de dramaturgia, ela trabalhava fundamentalmente com um desenvolvimento a partir do drama social. Drama social como forma em que você choca valores de mundos distintos. Eles estão vivendo tensões de valores. Então, o valor pequeno burguês de um lado, o valor da luta operária de outro. E eles se encontram no conflito de gerações. O valor que vem do campo com o valor da cidade. As personagens encaram esse sistema de valores e ele aparece na consciência da personagem. Isso é drama. Ele se torna social quando esses valores dialogam com campos sociais.
E a geração do Arena foi a que trabalhou com mais radicalidade a forma do drama social. Deu verdade formal para isso. Ela tornou possível o drama social no país. No texto, no espetáculo do Feira Paulista, isso aparece em duas peças em particular, na Receita do Jorge Andrade e no Líder do Lauro César Muniz. Elas têm base de drama social na estrutura delas e trabalham justamente o choque da cidade e do campo, o choque do antigo e do moderno. Por outro lado, elas lançam mão de recursos narrativos, épicos, de quebras no tempo. Eram com essas categorias que a dramaturgia de Antes do Golpe trabalhava, a possibilidade de epicizar o drama, de usar, mantendo algo da estrutura dramática. E não é à toa que, pouco antes do Feira, o Boal tinha trabalhado com o sistema Coringa, que era uma transferência do épico para a forma cênica, ainda que a matéria dramatúrgica ainda respirasse drama social. Bom, uma terceira força que me parece que anima o projeto, e essa é talvez a mais decisiva, assim, do ponto de vista de geração, é a relação entre os temas do Brasil de hoje. Quais são os temas fundamentais? E o quanto esses temas permitem uma passagem para a ação política. E dentre esses temas, eu acho que o que se destaca é o tema da luta armada, o tema da guerrilha. Eu tenho, neste exato momento, uma orientanda, Maria Lívia Góes, que está estudando a presença do imaginário da guerrilha no teatro, em particular nessa peça, entre outras, do período. Se a gente olhar as peças dos dramaturgos do Arena, dentro do Feira Paulista, e os dramaturgos do Arena que eu me refiro são o Guarnieri e o Boal, a gente pode ver que as duas peças tratam da questão da luta armada, entre outros temas, evidentemente, mas isso se destaca nessas peças, que são o Animalia, do Guarnieri, e A Lua Muito Pequena, que é baseada nos diários, uma espécie de canto lírico em torno da morte de Che Guevara, que encerra o Feira Paulista. No conflito entre essas duas peças, dentro do espetáculo, a gente vê visões diferentes sobre a luta armada. Esse era o grande tema da esquerda do período. Quase no mesmo mês que o Feira está estreando, assim, num período muito próximo, estreia em São Paulo uma peça chamada Os Fuzis, os Fuzis de Teresa Carrar, feita pelo TUSP, que era o Teatro dos Universitários de São Paulo, que explicita esse tema. E a peça era um diálogo com o Arena e com a Oficina. Enfim, o próprio Boal, como se sabe, teve ligado à LN naquele período, um pouco depois disso, não sei o momento exato em que isso ocorre, e o Guarnieri foi sempre próximo do Partido Comunista. As peças expressam no nível artístico essas diferenças de posição em relação à luta armada, e que eu acho que a pesquisa aí, o trabalho de mestrado da Patrícia é muito bonito sobre isso, assim, sobre essa relação entre vida política e forma dentro dessa peça também. Então eu recomendo também a leitura do mestrado dela, que já está publicado, né, Patrícia? Mas, enfim, então, eu acho que é isso que eu tinha para dizer, para trazer para a conversa. O que eu acho que o que tinha correndo por dentro dessas tendências, desses motores da peça, é uma vontade de formação em movimento e de autocrítica, que eu acho que é o que marca muito essa geração. Quer dizer, a capacidade de trabalhar coletivamente fora do próprio grupo, a capacidade de, dentro do próprio grupo, manter uma atitude de aprendizagem constante, uma espécie de insatisfação com o aprendizado, aquilo que o Boal gostava de chamar de atitude laboratorial, e aparece nessa ideia de seminário, que já tem um eco mais religioso, mas, na verdade, é a ideia de estudo constante que está em jogo.
ali. E isso que permitiu, acho que, a eles fazerem coisas tão interessantes como esse material que está no Feira Paulista e que, inexplicavelmente, seguia inédito como um conjunto até poucos anos atrás, como seguem muitas outras coisas importantes que tem muito a ensinar sobre hoje. Mas acho que é isso. Obrigado aí pela atenção. Obrigada, Sérgio. Eu vou passar, então, rapidinho aqui para a Patrícia. Patrícia, com você. E só lembrando, então, para quem quiser, já tem alguma uma pergunta, alguma coisa, pode sinalizar aqui pelo chat que eu vou começar a recolher, tá bem? Obrigada. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite extremamente gentil da comissão, parabenizar pelo evento. Enfim, é um prazer enorme estar do lado de vocês, que, enfim, alguns colegas, o ex-orientador, que é bastante simbólico, né? E a Priscila, que esteve na minha banca de defesa, enfim, de qualificação, então é motivo de bastante felicidade poder compartilhar com vocês algumas reflexões sobre esse espetáculo que é muito importante agora na minha pesquisa de doutorado. O foco da minha pesquisa é a Feira Latino-Americana. Embora eu não possa ler a Feira Latino-Americana desconsiderando a experiência brasileira, né, de forma alguma. Acredito que a experiência brasileira tenha servido como impulso para repensar, inclusive, como que esse evento, que já tinha um caráter programático, ele passa a ter no seu cerne, nos seus próprios recursos composicionais, uma reflexão sobre a sua função social. Então, a função social, ela cria uma espécie de pensamento a respeito da forma também que esse espetáculo tem. Lembrando que depois da primeira Feira Paulista de Opinião, a gente teve a Feira Latino-Americana, encenada em Nova York, que reuniu contraditoriamente dramaturgos e artistas de diversos campos, todos latino-americanos, numa igreja de Nova York. Então já é uma contradição. Por que Nova York? Enfim, é algo para que a gente pense. Acredito que, retomando um pouco da primeira Feira Paulista, a gente consiga ter um pouco de perspectivas para se pensar essa contradição. Depois da Feira Latino-Americana, a gente teve a Feira Portuguesa de Opinião. E, enfim, logo que o Boal ele dá início a essa idealização, né, que surge em conjunto também ao pensamento do Lauro César, que eles esboçam um jantar, como o Sérgio falou, e aí eles começam a, de fato, elaborar como que seria isso. De início, o Boal queria fazer várias outras, só que ele só consegue cumprir essas três. E a gente vê como que essas outras duas, então, elas são marcadas por aspectos bastante contingenciais. Eu fui notificada pela comissão de que eu teria 20 minutos, então, por uma decisão, claro que levou em conta aspectos pessoais, como a timidez extrema, e também de tempo, para não extrapolar esses minutos que eu tenho, eu fiz um texto e eu vou tentar ler e fazer alguns comentários para não ficar muito maçante, muito chato. Antes de ler, eu só queria também falar mais uma coisinha. O professor Sérgio disse que a primeira Feira Paulista só foi publicada em conjunto nessa edição da Expressão Popular, que foi bastante importante, até para, enfim, pesquisadores, quaisquer pessoas interessadas na história da cultura brasileira. Retomar também que os textos das outras feiras continuam sem publicação no Brasil.
Então, tanto a Feira Latino-Americana quanto a Feira Portuguesa, elas nunca foram publicadas em conjunto no Brasil, infelizmente. Bom, então, eu começo aqui retomando aquela entrevista que o Boal deu na revista Parte, na mesma que publicou a entrevista com o Zé Celso. As entrevistas foram publicadas quase que juntas. A entrevista com o Boal termina e a entrevista com o Zé Celso começa. Então, é bastante interessante, inclusive como eles colocaram essas entrevistas em consonância no mesmo volume. Cerca de 2 meses antes da estreia da primeira Feira Paulista de Opinião, ou seja, em abril de 68, Augusto Boal foi perguntado, nessa revista, sobre o suposto fracasso da ideologia do pré-golpe e, consequentemente, sobre o suposto fracasso do programa de ação do teatro político defendido pelo Arena. Então, essa é uma das primeiras perguntas lançadas para o Boal, em 68, em abril de 68, um pouquinho antes da feira. Ao responder, Boal sublinha o seguinte, eu cito: em primeiro lugar, a ideologia de antes do golpe não fracassou. Evidentemente, não se podia esperar que o teatro derrotasse nas ruas os tanques golpistas. O teatro mais avançado da época era realizado pelos centros populares de cultura e por algumas companhias que se propunham à popularização da arte. Dezenas de CPCs respondiam quase que imediatamente às variações da política nacional e internacional. Eu estou certo de que nunca, em nenhuma parte do mundo, o teatro foi tão guerrilheiro. É interessante que ele use essa palavra. Nesse tempo, companhias profissionais se deslocavam pelo Brasil, especialmente pelo Nordeste, levando espetáculos nas ruas, circos, igrejas. Toda essa atividade foi aniquilada. Fim de citação. É curioso porque muitas pessoas leem o Hamlet, o Filho do Padeiro, é um texto, a biografia, são as Memórias Imaginadas do Boal, publicadas em 2000, em que ele traça um retrospecto histórico e relembra do CPC com uma espécie de crítica negativa, dizendo a gente precisa pensar na síndrome Che Guevara. E a gente perde de vista que, nesse momento, nesse turbilhão político, social e cultural, o Boal fez esse relato defendendo o CPC e dizendo que foi, em relação a um panorama global, mundial, foi um dos teatros mais guerrilheiros que existiam. Para quem se debruça sobre a história do teatro moderno brasileiro, a resposta de Boal parece reiterar ou fazer eco aos poucos documentos históricos que permitem pensarmos no quão significativo foram os projetos socioculturais promovidos pelos CPCs, pelo MCP e pelo Arena. Nós que estudamos teatro, principalmente quem estuda teatro político, isso que o Boal disse, a gente já sabia. No entanto, cabe indagarmos em que medida a herança cultural dos tanques, tão violenta quanto as cicatrizes deixadas nos corpos dos agentes da resistência, esvazia e banaliza a questão do engajamento político nas artes. Então, até hoje, a gente vê que existe essa tentativa reiterada em esvaziar e banalizar uma determinada experiência cultural, principalmente se essa experiência for de uma arte que não esteja propriamente coadunada aos interesses das classes dominantes. A incriteriosa pecha de dogmático, datado, esteticamente empobrecido, ligada a essas experiências,
pode ser vislumbrada desde meados da década de 60. Isso a Iná, inclusive, coloca como um dos pontos dessa autocrítica do pós-golpe. O quanto a autocrítica também cunhou o teatro, antes do golpe, como um teatro, ou uma arte radical, uma arte, enfim, dogmática, uma arte ligada a concepções, falando mais do CPC da UNE, ligadas ao PC, o que não é de todo verdade, é uma falácia. Justamente a gente vê, então, como que isso está presente desde meados de 60, justamente pela necessidade de o Boal falar sobre o quanto o golpe militar perpetrou um golpe naquele processo importante de guerrilha teatral. Se ele precisou colocar isso como uma resposta, era porque isso já estava em questão, isso já estava sendo questionado. A Iná, inclusive, localiza no próprio Show Opinião, né, essa autocrítica um pouco conservadora, essa autocrítica que parece dizer que o que havia sido feito antes tinha sido de um radicalismo infantil. E de lá para cá, creio que a indagação sobre a necessária função da arte tem incomodado um número cada vez maior de consumidores de obras. Afinal de contas, e aí citando um trechinho da peça do Sartre, Morte sem Sepultura, há qualquer sentido na vida quando existem homens que quebram os ossos de outros homens? Então, faz sentido pensar na função da arte? A gente sabe que faz, mas existem esses questionamentos. Como que a gente reproduz no palco um mundo que já está corrompido pela lógica da reificação, né? Pela desumanização compulsória e em massa? Ou quando a arte, depois dos maiores crimes de Estado, foi considerada, por Adorno, um ato bárbaro. O Adorno diz, depois de Auschwitz, escrever poemas é um ato bárbaro. É claro que ele não está querendo dizer não façamos mais poemas, mas ele está querendo dizer precisamos pensar em estratégias de reprodução dessa sociedade, né? de representação, perdão, da sociedade, dessas forças sociais. Como representar um mundo ou experiências sanguinárias, experiências de violência promovidas pelo Estado, experiências de desumanização. Em vista a essa aporia, o caminho para o teatro, segundo Boal, deveria passar pela consciência da diversidade, retomando aqui uma expressão do Adorno, pela negação do cinismo paralisante e pela sistematização de métodos capazes de difundir a produção teatral enquanto trabalho, enquanto produção social, coletiva e não especializada. Entremeada por espetáculos cujo eixo gravitacional se dava a partir de uma perspectiva quase distópica, aqui eu lembro, depois do golpe, o Boal montou o Processo do Kafka e não montou, mas escreveu Tio Patinhas e a Pílula, que muitos, inclusive, consideram uma peça que ele escreve na Argentina, mas não, ele escreve no Brasil em 68, que depois muda o nome. Tio Patinhas, não, o Acordo Internacional do Tio Patinhas, uma coisa assim, agora fugiu. Mas quando ele escreve em 68 no Brasil, ele intitula a peça Tio Patinhas e a Pílula. A trajetória do Arena no pós-golpe também redimensiona uma visão da arte enquanto fronte simbólico de batalha. Então, a arte como inserida ali numa espécie de guerra cultural, um fronte. Não à toa, ele usa, em relação ao CPC, em 68, a expressão teatro guerrilheiro.
E depois, inclusive, ele vai caracterizar a Feira Paulista como teatro de guerrilha, no Hamlet e o Filho do Padeiro. A cultura passa a ser enxergada não só em sua relação vital com a sociedade, como defendiam alguns autores que eram caros ao Boal e outros membros do Arena, como Arnold Hauser, mas também como um aparato ideológico significativo, muitas vezes posto sob o domínio do capital. Então, a cultura, ela não só encontrava essas relações, essas camadas de significado com questões sociais, mas ela servia para difundir ou para endossar os interesses de uma determinada hegemonia. Era um aparato mesmo ideológico. Isso fica muito claro depois do golpe, e nos escritos do Boal vai ficar ainda mais claro como ele via a cultura dessa forma, quando ele sistematiza as técnicas de teatro-jornal, que ele vai dizer como que o jornal ali, ele, inclusive a diagramação dos jornais, obedeciam a uma certa lógica, que era a lógica hegemônica. Está sujeita, portanto, a cultura ao controle, à vigilância, que se tornam evidentes após 64, e a mistificação, próprios de uma lógica que cultua bens e que cultua a moeda e reifica indivíduos. A cultura passa a ser, então, enxergada a partir da divisão social do trabalho, e as implicações disso estão no cerne de propostas como os musicais do Arena Conta, os espetáculos Verdade, que ele, a que ele dá ensejo logo depois do golpe. Inclusive, ele chama o show Opinião de show Verdade, e a primeira Feira Paulista de Opinião. Nos musicais, percebe-se uma fricção importante entre título e autoria. O grupo conta Arena conta Zumbi, Arena conta Tiradentes, Arena conta Bahia, mas os autores assinam. Isso pode ser considerado uma contradição? É uma contradição produtiva? Bem como o também musical Sérgio Ricardo posto em questão, que desafia a autoria do roteirista Augusto Boal ao colocar em cena o testemunho do então polêmico cantor Sérgio Ricardo. Quem estava falando ali, quem estava dando o testemunho era o Sérgio Ricardo, e o Augusto Boal assina como roteirista. Então, parece que são estratégias de criar ecos na própria categoria do autor, de não individualizar esse processo. A importância estava em construir uma voz autoral coletiva. A gente já percebe isso nesses espetáculos. Já a primeira feira traz esse caráter prismático como principal recurso composicional, justificado pela, e eu cito Boal, naquele texto do programa Que Pensa Você da Arte de Esquerda, pela impossibilidade de um só dramaturgo analisar a realidade social. Então, aqui ele justifica o convite feito a vários dramaturgos e a vários artistas, poetas, cantores, fotógrafos, enfim, artistas plásticos, justamente pela impossibilidade de fazer essa análise sozinho, né, pela aporia daquele momento. A gente também percebe o caráter testemunhal que a gente vê nos musicais do Arena e no Sérgio Ricardo posto em questão, na própria peça sobre a morte do Che Guevara, que integra a feira, A Lua Muito Pequena e a Caminhada Perigosa, em que a gente tem trechos do diário do Che Guevara, inclusive tem uma fala do Coringa, logo no início da peça, em que ele diz assim: agora temos certeza de que Che Guevara morreu porque temos o seu diário. Então, a gente vê como que o escrito
é importante, adquire esse protagonismo, né? Adquire uma importância quase que vital, e revolucionária, claro. Então, a gente vê esse caráter testemunhal em A Lua Muito Pequena e também em uma peça como Líder, do Lauro César, né? O testemunho desse trabalhador no litoral. Essa retração do autor, ou melhor dizendo, a tentativa de conferir tons coletivos, não só no terreno da representação estética, mas também no campo da própria criação cultural, encontra respaldo nas inúmeras publicações, palestras, excursões de Augusto Boal, com a finalidade de expor as técnicas do sistema Coringa. A gente sabe que o Boal aproveitou várias viagens para falar sobre o sistema Coringa. E também ele aproveitava alguns contatos para publicar seus textos. Então, um texto como o Sistema Coringa, que ele escreve em 1967, próximo, então, à feira, um ano antes da feira, ele publica no Brasil, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos. Então, teve esse esforço de difundir esse escrito, porque o caráter dele era, sobretudo, pedagógico. Publicado nos Estados Unidos, Argentina, Brasil e Uruguai, esse sistema altamente didático buscava expandir e descentralizar a atividade teatral engajada, almejando burlar a política de censuras, atingir grupos amadores, ou até mesmo formar grupos amadores, e, consequentemente, democratizar os meios de produção. Muito do seu teor pedagógico foi perdido devido à centralidade que o rodízio de personagens ganhou como principal técnica defendida no texto. Então, via de regra, quando a gente pensa no sistema Coringa do Boal, a gente pensa só na técnica, nesse rodízio de personagens, né? Nesse ator que interpreta várias personagens. Quando, na verdade, o texto vai muito além disso. Essa é uma das técnicas utilizadas e defendidas no sistema Coringa. No entanto, a sistematização feita por Boal em 1967 tem como principal objetivo criar estratégias para tornar o teatro, sobretudo, execuível. Daí, subjaz toda uma preocupação, também de ordem econômica, que pauta as escolhas do Boal. E ele explica ao longo do texto que aquelas técnicas elas não devem ser tomadas como algo permanente. Ele diz, inclusive, que é um sistema permanente e passageiro. Eu não vou saber ao certo citar, eu não estou com o texto aqui em mãos, mas ele usa essa contradição em termos para dizer o quê? Olha, eu estou construindo um método que vai facilitar, que vai ser barato e vai estar ao alcance da mão para que todos que tenham interesse em fazer teatro político o façam, mas essas técnicas podem ser mudadas, dependendo de onde esse grupo esteja, dependendo de quais sejam as necessidades do grupo que encontrar esse texto e que quiser fazer teatro usando o sistema Coringa. É também sabido que, em 1968, o Arena chegou a realizar, de acordo com a crítica Mariângela Alves de Lima, e também de acordo com algumas reportagens que saíram em jornais da época, o Arena realizou alguns encontros do segundo seminário de dramaturgia. A proposta era reforçar a experiência de pesquisa, de investigação do primeiro seminário, que foi amplamente estudado pela Paula Altran, construído em meio a um pensamento sobre a prática, em que o ofício do autor não se restringia a alguns elementos do grupo. Ou seja, todo mundo escrevia, todo mundo lia, todo mundo analisava. Era um trabalho horizontal, não hierárquico.
O paralelo entre esses empreendimentos e a primeira feira chamam a nossa atenção. Primeiro, vemos que o exercício coletivo de escrita do seminário se torna princípio estrutural do espetáculo. Segundo, o compromisso em tornar a produção cultural novamente execuível, presente no sistema Coringa, é reelaborado no que Boal vai chamar de Coringa de dramaturgia. Então, tem um determinado momento que Boal diz, olha, a Feira de Opinião foi um Coringa de dramaturgia. Em vez do rodízio de personagens, haveria na feira um rodízio de autores, ou melhor dizendo, de perspectivas críticas sobre a realidade da época. A defesa do distanciamento crítico promovido pela não identificação ator, personagem, plateia, encontra paralelo com a colagem de diferentes abordagens estéticas, de diferentes tendências, em torno do mesmo problema. O que pensa você do Brasil de hoje? Que era o mote, então, da Feira Paulista. No programa da peça, Boal afirmava a necessidade de um choque entre múltiplas tendências estéticas, num mesmo espetáculo, capaz de reunir aqueles artistas que buscavam, de alguma forma, resistir à arbitrariedade do regime militar. Ademais, a composição caleidoscópica se respaldava na seguinte justificativa, e eu cito: as diferentes tendências da nossa arte atual serão melhor entendidas através do cotejo de metas e processos. Isso é necessário, principalmente neste momento em que toda a arte de esquerda enfrenta a necessidade de recolocar os seus processos e as suas metas. O choque entre as diversas tendências não deve significar a predominância final de nenhuma, já que todas devem ser superadas, pois foram também superadas as circunstâncias políticas que as determinaram, cada uma no seu momento. Fim de estação. O espetáculo, do qual participaram dramaturgos como Lauro César Muniz, Braulio Pedroso, Guarnieri, Jorge Andrade, Plínio Marcos, além do próprio Boal, coadunava 3 principais tendências estéticas que se colocavam contra o chamado teatro burguês, segundo o texto do programa. Vejam que não é contra a burguesia, como Boal critica a tendência que ele chama tropicalista. É contra o teatro burguês. O Boal define contra uma certa arte-mercadoria. A tendência do neorrealismo, representada por Plínio Marcos, Jorge Andrade e Guarnieri, cujas limitações esbarravam na consciência ou na falta dela, das personagens. O Boal defende, movido por uma perspectiva que tangencia o realismo lucatiano, uma espécie de realismo crítico, a criação de personagens positivadas, dotadas de consciência de classe, exemplares, como o personagem de Eles Não Usam Black Tie, o Otávio. A tendência do sempre de pé, ligada às peças maniqueístas e exortativas do Arena Conta, bem como ao trabalho didático dos CPCs, para Boal, tal tendência demandava uma interlocução produtiva com as camadas populares, diálogo que havia sido ceifado depois de 64 com o golpe. Então, como fazer um teatro exortativo? Naquele panorama não era possível, de acordo com Boal. E a tendência tropicalista, na qual Boal enxergava uma espécie de cinismo pouco producente, uma poria paralisante. E eu cito Robert Schwartz, que eu acho que casa com o que o Boal está falando aqui a respeito dessa tendência, um colapso histérico e histórico da razão. Em vista das poucas brechas de atuação dos artistas naquele 1968, que viria a se tornar ainda mais nebuloso após o AI-5, Boal termina seu texto manifesto sublinhando o compromisso da arte na tarefa da transformação social. Compromisso que atinge o seu aspecto mais pragmático, e eu cito: é preciso mostrar a necessidade de transformar a atual sociedade.
É necessário mostrar a possibilidade dessa mudança e os meios de mudá-la. E isso deve ser mostrado a quem pode fazê-lo. Basta de criticar as plateias de sábado. Deve-se agora buscar o povo. É necessário pesquisar nossa realidade segundo ângulos e perspectivas diversas. Aí estará seu movimento. Nós, dramaturgos, compositores, poetas, caricaturistas, fotógrafos, devemos ser, simultaneamente, testemunhas e parte integrante dessa realidade. Seremos testemunhas na medida em que observarmos a realidade e parte integrante na medida em que formos observados. Essa é a ideia da primeira feira. Fim de citação. Desmistificados e inseridos no mundo do trabalho, regido compulsoriamente pelas regras do capital, aos artistas à esquerda restava criticar o estado de coisas por dentro, enquanto testemunhas do horror de Estado. O impulso não se dava só na esfera simbólica da representação, mas na própria advocância de um teatro itinerante, didático, multiplicador, transformador. A professora Miliandre Garcia, em trabalho recente, traçou um importante balanço histórico da primeira feira, em que se pontua como o espetáculo não se reduziu ao evento cênico, mas a toda uma série de manifestações de desobediência civil, de boicote à censura e de ataque ao poder vigente. A gente sabe, e quem tem essa edição da primeira feira, tem todas as histórias contadas ali, da devolução dos sacis, dos protestos, dos abaixo-assinados, enfim. Ainda de acordo com Miliandre, seria impossível refletir sobre a feira sem considerar esses aspectos contingenciais que marcam a própria estrutura do espetáculo e o redimensionam. Para finalizar, é certo que, já em 68, a feira estava imbuída de um caráter programático, que compreendia a realização de mais 3 espetáculos desse mesmo método. Mas podemos arriscar dizer que, a partir da experiência social combativa em que se inseriu, o método feira buscou aliar compromisso estético a perspectivas materiais de luta. Então, mesmo que já houvesse um caráter programático desde o início, parece que, com essa experiência brasileira, os outros espetáculos ganharam um pragmatismo ainda mais forte. Isso fica claro quando a gente estuda a Feira Latino-Americana de Opinião. Nisso a feira se configurou como um passo renovador, cujos ventos trouxeram ao Brasil do pós-golpe um impulso do qual carecemos, infelizmente, em 2021. É isso. Muito obrigada, Patrícia. Priscila, você quer falar? Não? A gente combinou agora de passar para as perguntas, né? Mas antes eu vi que a Michele Ferreira e o Gustavo Asseno estão inscritos. Antes disso, a Cecília queria falar alguma coisa, então vou passar a palavra à Cecília e depois a gente passa já para a Michele, para perguntar. Tá bom. Vou falar rapidinho. Obrigada. Não, só queria esclarecer rapidamente, não é bem esclarecer, mas sublinhar fortemente, já que eu participei desses eventos desde o início, né, desde que eles foram pensados, que na época da feira, em 68, é difícil imaginar, talvez agora, porque era uma censura institucionalizada. Hoje em dia continua existindo a censura, né? Censura econômica, se você quer fazer uma peça e não tem dinheiro, não vão te dar dinheiro, etc. Mas ali era institucional. Quer dizer, você tinha que apresentar o texto para a censura e depois você tinha que apresentar o espetáculo para a censura. Então, a feira foi uma espécie de resposta à censura. Não se deixar censurar. Por isso, ela foi inteiramente censurada. Eu tenho o exemplar, né? Não sei se está... Pena que a Thaís não se deu conta e não entrou, porque ela que é a dona do acervo do Boal, ela que sabe tudo. E o manuscrito de Plínio Marcos é impressionante, está inteiramente cortado, todo marcado de vermelho e com considerações dos censores nas margens.
Então, é um exemplo do que era censura, né? Impossível pensar em montar nada. Então, como eles resolveram resistir à censura, a feira foi totalmente censurada, não podíamos nos apresentar, e os colegas nos emprestaram pequenos tempos antes dos espetáculos deles, só para a gente afirmar que a gente não estava se dobrando à censura que nós estávamos apresentando à feira. Mas se vocês veem o programa número 1, tá? Eu aproveito aqui para fazer a publicidade, no canal do YouTube do Instituto Augusto Boal, vocês vão ver tudo isso contado pelos seus protagonistas, e tem assim uma interessantíssima fala de Fernanda Montenegro, porque eu já não me lembrava mais que ela e o Fernando, que estavam em cartaz em São Paulo, foram ameaçados de morte, inclusive, por ter apoiado a feira. E eles, então, tinham que apresentar o espetáculo deles de luz acesa, e andavam com guarda-costas, enfim, ela conta tudo lá, é bem interessante, e a gente hoje não consegue nem imaginar como é que podia ser uma coisa dessa, né? Que importância que o teatro podia ter a ponto da Fernanda ter que se apresentar com luz acesa e andar com guarda-costas, que atiraram no apartamento onde eles estavam e tal. E a outra coisa que eu queria responder, Patrícia, essa tua perplexidade, por que a Feira Latino-Americana foi apresentada em Nova York numa igreja? Em primeiro lugar, era uma igreja muito peculiar, era uma igreja onde já se faziam espetáculos. Era um lugar muito bonito, eu espero que ele ainda exista. E, em segundo lugar, a Joan Potlitzer, que foi a produtora, ela sempre foi assim, uma mulher muito atenta a tudo que acontecia na América Latina, e a América Latina estava assim, coalhada de ditaduras. No Chile, no meu país, Argentina, no Uruguai. Então, ela, aliada ao Boal, quis oferecer um espaço onde essas pessoas censuradas, muitas das quais precisaram se exilar, pudessem se expressar. Por exemplo, tem na Feira Latino-Americana um texto do Roberto Cossa, quer dizer, um dramaturgo do meu país, da Argentina, e tem um texto de Víctor Zavala, um peruano que passou muitíssimo tempo preso, inclusive quando já estava muito velho. Então, pode parecer paradoxal que seja em Nova York, mas muitas vezes foi assim. Tem pequenos espaços no mundo inteiro que são espaços diferentes, Nova York é um, Paris é outro, que acolhem pessoas de diversos lugares no mundo, que nos seus países não podem se expressar, e aproveitam esses lugares justamente como palco para fazer denúncias. Então, aí ganha total coerência, né, o fato de que a Joan, uma aliada dos latino-americanos, tenha pensado com Boal em poder oferecer um espaço para que todos os outros latino-americanos pudessem se expressar. Ela é bem, eu diria, ela é bem inegal, né? Bem desigual, tem coisas lindas, coisas feias dentro dessa feira latino-americana, nem tudo tem a mesma qualidade, mas tem um detalhe curioso. O cenógrafo da feira era Hélio Iticica, porque ele estava morando em Nova York, dessa feira. Então, é interessante ser estudada essa feira, nós temos os textos, e vocês querendo conhecer os textos da feira, vocês podem nos inscrever, tá? Ao Instituto Augusto Boal, através da página da internet, então, enfim, acho que a Thaís, pena que continua sem aparecer, mas ela que é a dona do Instagram do Instituto também, e ela pode mandar para vocês os textos, caso interesse. Nós fizemos um programa também sobre a feira, onde tem a cena do Costa, que é uma cena muito boa, muito, muito boa e muito atual. Vou calar a boca. Tchau. Passo a bola. Obrigada, Cecília. Então, agora passar a palavra para a Michele Ferreira. A Michele escreveu aqui, não sei se a Michele vai ler. Enfim, fique à vontade, Michele, para fazer a sua questão. Para mim. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Olá, gente. Olá, Sérgio, tudo bem? Eu escrevi aqui para não me perder um pouco na questão. Na verdade, eu tenho me visto também com essas questões, né? Estou com a tese de doutorado em andamento, na verdade, e o Latão, né, é um dos sujeitos aí da pesquisa.
E aí, um pouco pensando também no que a gente entende, né, como teatro político, quais seriam esses elementos, né, que caracterizam, de fato, esse teatro engajado. E aí eu fico pensando nesse lugar da dramaturgia, né, que tenta fazer esse registro, enfim, desse contexto sócio-histórico, e talvez como esse lugar desse discurso contra-hegemônico. E aí, pensando um pouco nisso, Sérgio, se a gente pode, de fato, considerar, né, que seja um dos principais elementos aí para a gente compreender esse teatro político. Não sei se ficou evidenciado aí minha pergunta, mas é mais ou menos por aí. Oi, Michele, tudo bem? E aí, Mari, o que eu faço? Eu respondo sim, sim, agora? Não. Sim, pode responder, sim. Tá. Deixa eu Fiquei esperando, né? Quase, não como mediadora, mas como espectadora aqui. Depois, eu só queria falar uma coisa antes, para eu não me esquecer. Eu vi no chat que as pessoas... Parece que já está esgotado o livro na editora do Feira Paulista. O livro do Feira Paulista foi lançado pela Expressão Popular, aqui. Caso ele esteja de fato esgotado, a gente pode depois... O Latão acabou ganhando muitos exemplares por intermediar a produção do livro, e a gente pode depois ver se é possível, enfim, enviar, se alguém ajudar a organizar, intermediando os interessados no livro, porque a gente tem vários exemplares ainda. Mas, Michele, eu acho que a questão da dramaturgia aí ela é muito marcante para essa geração, na medida em que foi o desencadeador, né, de um processo. Assim, a ideia de, se você pensar a palavra dramaturgia num sentido amplo, né, de um trabalho teatral que é da ordem do texto, mas é da ordem da cena também. É um trabalho teatral como uma organização coletiva de um aprendizado e de um diálogo que vai ser sempre imaginário em algum nível com a sociedade, né? Porque acho que dramaturgia, a gente está falando de organização de formas numa relação que se dá na forma espetáculo, né? Um espetáculo dentro de um teatro de arena. Ele tem um pressuposto da intimidade, da ausência de cenário, ou pelo menos um cenário pequeno. Não dá para você fingir muita coisa, ele pode favorecer um realismo, ao mesmo tempo ele obriga uma estilização, porque não dá para eu fazer eu tenho que imaginar muitas coisas que eu não posso pôr dentro de um palco de arena. Então você vê que ao mesmo tempo, ele cria uma relação que é espetáculo, mas não é. O público está em volta ali, né? Tem uma dinâmica participativa. Você vê que sempre essas categorias, representação, presença, visão, imaginação, o lado mais representativo ou o lado mais performativo, sempre estão muito misturadas no teatro, né? É só num esforço teórico, assim, barra pesada, para tentar separar o que não está separado na experiência, né? É lógico que você pode jogar ênfases para cá ou para lá. Essa geração, eu acho que jogou a ênfase para uma ideia de Brasil, que é sempre uma comunidade imaginada e que, com uma herança pesada da burguesia, né, a herança do imaginário nacionalista, etc., mas tentou contrapor a essa categoria imaginada chamada Brasil uma outra categoria imaginada chamada povo. O que é o povo brasileiro? Que povo é esse? Quem são essa ideia de povo tem algum valor? São os pobres? São os negros? Quais são as categorias do povo brasileiro? Isso estava em debate ali, e isso está sempre em disputa. Você vê que vai ser esse o tema do Terra em Transe também, da cena que eu comentei, né? Tipo, é esse o povo brasileiro? O povo é esse sindicalista? O povo é o lumpen, o cara que está na rua? Você vê que isso estava, ao mesmo tempo, com todo o fato de você ter essas mediações partilhadas, mesmo que em disputa, mesmo que na diferença, né? Você tem um artista que pensa diferente sobre isso na tua frente, mas com quem você está dialogando, você produz dramaturgia.
num sentido interessante da palavra, porque ela nasce da diferença dos valores, não da confirmação do valor. Ela nasce da contradição, ou seja, você tem uma unidade contraditória, mas que pelo menos você tem um campo comum, né? Você vê que depois do golpe, esse campo comum vai se esfacelando cada vez mais, né? E aí a pá de cal é em 68. Porque aí parece que já não dá para falar, ó, então o povo não vale para o debate. Ah, não vale, entendeu? Daqui a pouco não vale nada para o debate e você perde o campo comum, o campo da unidade contraditória que permite... Eu sinto que o Feira Paulista é um pouco isso, ó, são muitas diferenças, mas vamos... Você vê que tem até uma organização performativa do espetáculo, né? Assim, não é à toa que o espectador entrava no saguão, são já obras de artes plásticas da ordem desse universo simbólico. Enfim, então, o assunto é longo, mas assim, eu acho que você vê que foi tão forte esse movimento com as contradições que ele pode ter, né? Mas dessas tentativas de criar campos comuns, que ele vai inspirar a arte, as artes plásticas, a televisão nascente, o cinema. O cinema novo está em diálogo com o teatro, a canção está em diálogo com o teatro. E por isso que as pessoas transitavam de um lado para o outro, né? Enfim, mas não sei se eu consegui te responder, estou só levantando a dificuldade do jogo. Falar alguma coisa? Não, Sérgio, acho que sim, ajudou. Eu também lancei uma questão muito abrangente. Obrigada, viu? Agora, Gustavo, Valeu, Michele. você se inscreveu? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio, Patrícia, muito bom escutá-los. A pergunta que eu ia fazer, na verdade, era... O Sérgio já meio que entrou nela. Eu ia pedir para ele comentar mais sobre a questão da Terra em Transe, a comparação com o José da Silva, do Boal, o uso do mesmo ator, que quando você, na sua exposição, do jeito que você estava colocando, parecia que era algo que teria algo a ser desdobrado. Por exemplo, essa cena se tornou muito debatida nos últimos 5, 6 anos em função da leitura do Robert Schwartz sobre o Verdade Tropical, a leitura do Caetano, né, sobre essa cena do José da Silva calando o Paulo Martins calando o Flávio Migliaccio, uma cena brechtiana, uma cena sobre uma esquerda imiscuída com o populismo e que não consegue ver suas contradições com o que é essa ideia de povo. E o Caetano, ele vê uma imagem de libertação, eu não preciso mais ser um sujeito recalcado, cheio de culpas por não compartilhar da mesma classe, então, como se fosse um libelo pela desobrigação de uma responsabilidade da luta social, como se a ideia desse campo comum que você descreveu, que eu acho que é perfeito para pensar essas questões, como se a própria ideia de um campo comum se tornasse opressora, se tornasse signo de violência e já, então, que mudasse os termos de mediação, o que é essa coesão. E aí isso era uma coisa, porque uma questão que eu queria colocar junto com a Patrícia também, para conversar com ela também, essa questão que o Paulo Bill tem uma formulação parecida com a sua sobre o Arena contra Zumbi, o programa a reflexão, né, sobre o que se pressupõe e o que se tem em mente como um convite à prática por trás do sistema Coringa. Ele lê isso à luz de uma dinâmica e de um espírito de época, de uma ideia de vanguarda em que arte e vida se miscuem. E acho que isso volta para a questão do campo comum. Aí eu queria perguntar para vocês, assim, Sérgio, Patrícia, dialogassem, assim, que assim, como vocês enfatizaram muito bem, as diversas
peças e o caráter multifacético do movimento, né, da Feira Paulista, obriga a gente a pensar nos termos desses diversos parâmetros e leituras contraditórias sobre a conjuntura, etc., mas, no entanto, entendendo que quando você coloca a questão, há pressuposta a ideia de um campo comum, eu sei o que eu tenho que responder. Assim, o que você pensa sobre o Brasil, tanto o tropicalista, quanto o Guarnieri, quanto o Plínio Marcos, todos eles entendem por que faz sentido essa pergunta. Então, um campo comum que não é um acordo sobre o que é a conjuntura, o que é a forma estética ideal, etc., etc., mas que existe, assim, há essa questão a ser respondida. Esse campo comum, então, ele existe nessa dimensão, uma dimensão política, uma dimensão extra-teatral propriamente, mas que o teatro ele quer responder, e essa mesma questão hoje, ela é como se esse campo comum não existisse mais. Aí eu fiquei pensando, assim, por exemplo, o Sérgio, já estou terminando, eu sei que o horário já está batendo, é 1h30, né? Me desculpa, gente. Mas assim, só assim, que se comentou muito aqui, o Sérgio colocou a oposição, né, entre o Animalia e o Che, do Boal. Eu acho fascinante isso, por exemplo, eu acho fascinante o Animalia. Assim, porque ele é muito menosprezado esse texto, porque menosprezam, né, o Guarnieri, stalinista, velhão, enchendo o saco da juventude que quer pegar em armas e que descobriu um movimento contracultural, etc. Mas se você pega e pensa no texto e organiza ele, assim, é uma guinada na trajetória do Guarnieri, esse texto, no sentido que é o mais próximo de um agitprop que ele já escreveu na vida dele, e no sentido de que tem um balanço ali que não é simplesmente um balanço moralista sobre... É a primeira vez que ele coloca o movimento estudantil, que ele retrata o estudante, ou seja, ele se vê obrigado a responder a alguém que não é só uma ideia do que é o povo, aquele que a ideia da dramaturgia social que ele fez desde então, que já estava começando a romper nos Arenas Conta, mas se você compara com o tempo, com o Filho do Cão, tipo, que a distância é uma coisa impressionante. E tem um balanço sobre a indústria cultural, que não é simplesmente o limite da consciência, mas as estruturas sociais que organizam um limite de consciência e o que é essa ideia de esfera pública que ruiu. E essa nova coisa, assim, tem um novo balanço crítico ali sobre a indústria cultural, sobre a televisão como uma forma de alienação, mas de alienação no sentido de discursos políticos que eles se desencontram, e que eles não encontram uma amálgama própria. Eu falei demais, mas é isso. Pensar, né, o que é essa perda desse campo comum e como pensá-la, né, como ela se manifesta no movimento, etc. Obrigada, Gus. Eu vou passar a palavra, então, para o Sérgio e depois para a Patrícia. Patrícia, se quiser falar, pode falar primeiro. Não? Eu penso aí. Tô querendo pegar carona. Fala. Oi, Gustavo, tudo bem? Então, o sistema Coringa, de fato, o Paulo Bill coloca nessa vertente de um texto que se quer também, que pensa a prática, uma prática da multiplicação, tangencia ali uma proposta multiplicadora, e acredito que se a gente começa a articular o sistema Coringa, a Arena Conta Zumbi, que foi antes dele, a Arena Conta Tiradentes, o próprio Sérgio Ricardo posto em questão, e a primeira feira, assim como as demais feiras, isso ganha uma repercussão muito forte, ganha uma potência muito forte no sentido de como que o pensamento a respeito da prática teatral, para o Boal especificamente, estava voltado não para a corrosão da categoria autoral, mas para a difusão, né, dessa capacidade de produção e de criação cultural. Parece que aqui
como eu falei, em vez de tentar representar esse tom coletivo e social, em vez de só colocar nos palcos uma perspectiva coletiva e social, ganha fôlego também em enxergar o processo artístico na sua dimensão de trabalho e compreender o quão revolucionário, uma palavra utilizada por eles, o quão revolucionário seria disseminar esses meios de produção, né? O quão revolucionário seria corroer mesmo a cultura enquanto um aparato ideológico perverso, coisa que ficou muito clara no pós-golpe. Então, eu acho que gera um fio condutor bastante interessante caso a gente tome ali os musicais do Arena Conta e a feitura, a idealização dessas feiras, e a gente pode até pensar, falando em células e falando em multiplicação, por que não no Teatro do Oprimido? Sérgio? Acho que esse é o ponto que Obrigado, Patrícia. Não, porque eu acho que esse é o ponto mesmo que está em jogo ali, já por dentro do Feira, indicado já no texto do prefácio ali do Boal, no programa, é o teatro-jornal em gestação. É uma espécie de... eu acho que esse trabalho paralelo do Arena, do Núcleo 2, que a Cecília estava ali junto, formando gente nova, que a Helene Guariba também acho que colaborou com isso, mas estava em gestação a ideia de você menos continuar a abastecer o mercado de esquerda de produtos culturais, apesar disso ser importante, porque as pessoas viviam disso profissionalmente também, mas estava em gestação a ideia de você usar a ferramenta arte também. A arte como isso, meio para... E aí é uma tensão que o Boal teve, quem estava ligado politicamente percebeu que a grande força do pós-golpe, a que pôde crescer, foi o movimento estudantil. Era o movimento estudantil que estava puxando o ciclo de contestação que vai de 67 até 68, e que alimenta, inclusive com os corpos, com as pessoas, a luta armada. Então você vê que isso, a tentativa de dialogar assim, eu tenho o teatro-jornal vai ser isso, uma ferramenta para o movimento estudantil poder trabalhar. Eu posso ler criticamente, mas é uma ferramenta também construída a partir da experiência de trabalho do momento anterior. Essa imaginação do campo comum, ela está transposta mesmo para essa ferramenta. Porque eu penso assim, tem um jornal aqui, tem um discurso hegemônico que a burguesia expressa no modo como ela conta uma notícia de jornal. Então eu posso inverter isso, desmontar isso. E mais importante do que desmontar isso é que o ato da desmontagem seja modelar de um tipo de trabalho para novas células artísticas surgirem nessa fronteira arte-vida, militância. Então está correndo, enfim, por baixo do Feira Paulista já tem o teatro-jornal nascente ali correndo e o diálogo com o movimento estudantil, e que depois no exílio isso vai se converter com outras condicionantes no Teatro do Oprimido, né? Então eu acho que esse talvez seja um ponto importante, né? Porque as outras experiências politizadas importantes, ao menos na cidade de São Paulo, que é o que a gente está falando aqui, porque acho que teve em outras capitais teve coisas diferentes acontecendo, mas em São Paulo acho que a novidade estava vindo do movimento estudantil, inclusive a estética, no caso do TUSP e de outros trabalhos. A própria ação da Helene Guariba em Santo André, enfim, tinha novidades acontecendo no campo da arte politizada, né? Enfim, acho que... Gustavo, você quer comentar alguma coisa? Não, tomei muito tempo. Obrigado.
Então, agora eu vou passar a palavra para a Cecília, que pediu para fazer um comentário. A gente... Não, E a olha, Viviane... desculpa, Cecília. Não, pode. Se alguém quiser mais, porque a gente já está na hora de fechar, né? A gente não entendeu se a Viviane queria fazer uma questão. Não sei se ela está aí ainda. Eu não consigo ver todo mundo aqui. Eu já trouxe a questão e já fui indicada aqui a um material muito interessante que eu já vi alguma coisa e preciso me inteirar mais. Obrigada. Tá ótimo. Então, Cecília, desculpa te interromper. Não, eu só queria lembrar algo que já foi dito, né, mas a nível latino-americano também, né, que muitos desses dramaturgos dessa época, da época das maiores ditaduras disseminadas em todo o continente, eram também militantes, e muitos eram militantes da luta armada e morreram em confrontos armados, como Paco Rondo, Rodolfo Walsh, a própria Eleni Guariba, né? E outro comentário simples a Gustavo, para mim, Animalia é a melhor peça da feira, viu, Gustavo? É mais complexa. E com relação às arenas conta, que muitas vezes foram mencionados aqui, eu participei de alguns, eu achava particularmente os Arena Conta bastante ingênuos, né? E, em compensação, não acho nem um pouco ingênua a Revolução na América do Sul. Ela é totalmente vigente, ela tem várias entradas, essa peça. Inclusive, teve recentemente um grupo que montou de uma maneira muitíssimo interessante, um grupo da periferia do Rio de Janeiro, e o Wellington vai falar qual vai ser o terceiro encontro, não é? Priscila vai falar sobre esse processo de montagem da Revolução na América do Sul. E é isso, acho que a gente já está na hora, não está? Está na hora, Priscila, de você fechar? Sim. Eu acho aqui só, gente, bom, a gente combinou, né, às 3h30, eu não sei se Patrícia e Sérgio gostariam de falar mais alguma coisinha e dar uma última palavra, mas agradecer também, e só dizer em relação ao livro, Sérgio, muito... que a gente depois podia combinar um jeito de mandar, né, porque as pessoas foram colocando os nomes aqui no chat, mas eu acho que depois a gente vê um jeito para enviar. Eu só peço ajuda porque eu estou com a vida muito doida, mas assim, se tivesse alguém em São Paulo que eu pudesse falar assim, me ajuda a fazer o trâmite, porque eu tenho vários exemplares. O Litz editou 3 livros, né? O Feira Paulista, as peças do CPC e o Mutirão em Novo Sol. E a gente tem... O Latão tinha ganhado uma parte de exemplares da editora, e esses exemplares estão comigo, entendeu? Então, esses que eu posso disponibilizar. Sim, teria que fazer... Enfim, a gente tem que aí vender um preço simbólico, certamente mais barato do que estava na editora, a gente consegue, mas... De qualquer modo, eu precisaria de uma intermediação de alguém, uma ajuda de alguém, sabe? Eu dou o pacote, a pessoa me ajuda. O Roberto Bueno aqui já se colocou à disposição para ajudar. Estou vendo aqui. Ele mora em São Paulo. Aí, de repente... Mora em São Paulo? Perfeito. Está em Santa Cecília, isso. Tá? Enfim. E aí, então, talvez essa pessoa centralizaria os endereços dos interessados e me ajuda a buscar o material. Tá bom. Aí depois você eu pode combino. passar meu contato, por favor. Eu posso fazer uma sugestão? Vai lá, Natácia. Claro. Talvez a gente pudesse fazer um formulário Google para o próximo encontro de quem tem interesse no livro, e aí todo mundo preenche esse formulário com o telefone, o WhatsApp, e-mail, e a gente, né? Boa, gente, já facilita bastante para fazer a lista das pessoas. Tá ótimo. O endereço, né, certinho, o CEP, para poder... Isso, exato. Aí a gente já consegue agilizar, né? Tudo e aí bem, o pagamento Natácia? a gente vê como o valor e o combo, né? Que agora tem o Pix, então fica fácil. Tá bom. Obrigada, Roberto e Natácia e todo mundo. Desculpa. De nada, que isso. E talvez tenha um mutirão que é mais raridade ainda que o Feira, se alguém quiser, depois me avisa. Esse eu tenho poucos exemplares. Quero.
Ixi. Tá bom. Querendo Também quero. nada não, Sérgio, que a gente quer tudo. Eu já sou livreiro. Se oferecer, a gente vai querer. Eu quero. Esse aí tem que fazer sorteio, gente. Tá bom. Depois boa. eu posso ver quantos tem de fato, talvez tenha, enfim, mas... Tá. A Priscila Mas é me passa, isso, né? Professora, você me passa o contato do Sérgio, então. Ou o meu contato para ele. Sim, eu passo. Beleza. Olha só, gente, então, apesar, né, a gente avançou um pouquinho aqui, mas o papo continua, né, em torno da feira, semana que vem, no mesmo horário, com a participação do Terra em Cena, do dramaturgo, né, do Lauro César Muniz, para falar sobre o líder, com a Mariana, também, que fez uma leitura para esse momento agora da feira de 2020, que foi idealizado pelo Instituto Augusto Boal e a Cecília. Então, a gente vai... E o Terra em Cena também, né, fez uma leitura, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre a Feira Paulista de Opinião. Então, o que ficou, o que reverberou hoje, com certeza poderá ser retomado na semana que vem, né? E vai ser um papo contínuo. Na terceira, então, a gente vai falar sobre Revolução na América do Sul, que o Sérgio trouxe hoje, um pouco também nessa perspectiva de pensar tempos, né? 68, no caso da Revolução 60 e 2020, e depois a gente segue também com as experiências argentinas, né? Com o teatro aberto, e que vai contar com uma leitura dramatizada de uma peça, e no final com teatro comunitário. Então... Priscila? Fale, Maria. Só a título de registro, em 2018, a SBAT fez uma homenagem à Primeira Feira Paulista, até com a presença da Cecília, lá no Teatro Ipanema. É só a título de registro, foi muito bom, teve assim, uma audiência boa, e foi muito, muito legal ter feito aquela leitura, e essa homenagem, né, esse registro, né, que tem que ficar na nossa memória. Era só isso. Obrigada. Obrigada, Tamara. Obrigada. Que bom, assim, acho que a gente vai se encontrando aqui, né, e pensando esses momentos aí. Então, gente, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, professora. Obrigado, professor Sérgio. Obrigado, Cecília. Muito bom, obrigado. Obrigada, muito importante. Obrigada, Sérgio, Patrícia. Valeu, gente. Obrigada, muito importante nesse momento, gente. Sim, até a próxima. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.